Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Vamos ler juntos? Vocês podem olhar na tela. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigada porque a sua presença é real aqui. E nesta hora, Senhor, nós abrimos o nosso coração, declaramos os nossos pensamentos cativos a Ti, para que nós possamos receber mais de Ti, para que possamos aprender mais de Ti, que possamos receber a revelação do céu. Senhor, eu não sei o que cada pessoa que necessita, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor esquadrinha. O Senhor sabe pensamentos e intenções de coração. O Senhor sabe que cada um necessita. Eu peço que a sua palavra poderosa venha de encontro com cada vida agora, em nome de Jesus. E que toda prisão maldita na mente seja desfeita, que toda fortaleza seja quebrada, que todo engano, que toda mentira seja esmiuçada pela poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro cada pessoa aqui conectada a Ti, com o coração aberto para receber de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então esse texto ele diz para a gente não se conformar com o mundo, mas para a gente transformar o nosso modo de pensar. No original, esse transformar o modo de pensar é metanoia. E o que seria metanoia? As três primeiras palavras, met, significa acima de, além de. Noia significa, acima da mente, além da razão. Espera aí. Só um minuto, igreja. Então, mete acima de, além de, noia, mente e razão. Então, metanoia é acima da mente, além da razão. Nós aprendemos, a maioria daqui já aprendeu, que metanoia é arrependimento. Então, se você já fez o encontro com Deus, você vai se lembrar que você está indo em uma direção, então você tem uma metanoia. E você dá meia volta e volta. Você teve uma transformação, um arrependimento. Mas eu quero te dizer hoje que metanoia vai muito além de um arrependimento, de uma transformação no modo de pensar. Porque ela é algo constante. É algo que tem que acontecer todos os dias, continuamente e sustentadamente. Ela é uma conversão na sua vida todo dia, amém? Então, metanoia é a capacidade de você ver além da superfície. Metanoia é a capacidade de você ver além das possibilidades. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Então, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. Então, eu estou muito triste agora, então eu não vou orar por você, irmão, porque eu estou muito mal. Amém? Não. Estou brava com a minha filha, então não vou orar por ela agora, amém? Não. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos pelo que cremos e não pelo que sentimos. E a fé, ela enxerga além daquilo que estamos vendo. Isso é fé. Pedro, ele é um exemplo para nós, porque ele andou por sobre as águas. Isso é fé, amém, igreja? Então ele usou a sua fé, ele começou a viver o milagre de Deus. Porque andar sobre as águas é milagre ou não? É um milagrão, né? Eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. Só que Pedro, olha que interessante, ele estava vivendo o milagre.
Ele tinha conquistado esse sobrenatural, ele estava andando. Mas de repente, ele começou a olhar e falou assim: cara, tá ventando. Tipo, é água, não vai dar bom isso daqui. E ele começa a afundar. Ele olha para a realidade e deixa que a realidade o afete. Eu acredito que Deus permitiu isso para nos ensinar. Então Pedro, ele deixou que a razão o controlasse. Isso não é fé. Fé é ver além das circunstâncias. Colossenses 3:2 diz bem assim: pense nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Então Pedro, ele afundou por quê? Porque ele estava observando as coisas da terra. Ele se esqueceu de quem era o Deus, de quem era o poder todo-poderoso. De quem era o poder do Deus todo-poderoso. E muitas vezes, irmãos, nós começamos a fazer o parâmetro para a gente na terra. A gente olha para os nossos fracassos, para os nossos limites, para a nossa família, para o nosso serviço, eu falo, não vai dar. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para o alto e não para as coisas da terra. Nós precisamos ter o céu como parâmetro, o reino de Deus como parâmetro, o poder sobrenatural dele como parâmetro, amém? A fé que está dentro de nós, ela faz com que a nossa realidade seja transformada. Então as mudanças que vão ocorrer no nosso mundo exterior, elas dependem das mudanças que ocorrem no nosso mundo interior. Porque as vitórias internas moldam as nossas vitórias externas. E a palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Não posso fazer isso no microfone. Jesus está à porta e bate, ou seja, quem abre a porta é quem está dentro, não é verdade, igreja? Então, as nossas vitórias internas é que moldam as nossas vitórias externas. A mudança vem de dentro para fora. Então, pare de reclamar que as coisas não mudam. Reclame porque você não está mudando. Porque as coisas vão mudar quando você mudar. E o que é ter uma mente renovada? É ter um pensamento confiante que a bondade de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Queridos, o salmista diz, Salmos 23, Davi diz, certamente que a bondade me seguirá todos os dias da minha vida. E isso é ter uma mente renovada, é um pensamento confiante que a bondade vai te secar, vai te seguir todos os dias. Se você colocar os seus olhos no inimigo, como Pedro fez, ele vai te intimidar. Se você começar a focar as fraquezas, a derrota, você vai ficar afetado. Pedro olhou para o vento, para o mar. Seus fracassos, seus traumas, suas dores, vai condicionar você a ver uma vida ruim. A ter pensamentos sempre para baixo, negativos, que nada é possível. Toda vez que você der atenção a um pensamento errado, você vai produzir dentro de você insegurança, medo, ansiedade, depressão, desespero. E metanoia, queridos, não é só você decorar versículos e começar a recitar. Então, eu estou passando dificuldade, eu começo a declarar versículos. Não é somente isso. Metanoia é enxergar com os olhos de Deus. Metanoia é olhar para aquela situação do ponto de vista de Deus e não do seu. É tomar posse da promessa de Deus e fazer dela a sua base, o seu sustento. Então, não foque no que está dando errado. Não foque no que deu errado. Porque você está potencializando aquilo. Você está dando grandeza, poder àquilo. Quer mudar a sua vida? Quem quer mudar a sua vida? Sabe o que nós vamos fazer, queridos? Parar de reclamar e mudar o nosso foco. A gente sempre está murmurando. Tem uma frase que eu aprendi há muito tempo: murmurou, perdeu a bênção. Que murmuração é uma fé ao contrário.
Você não acredita que Deus é capaz de fazer. Então você está falando que o diabo é capaz de fazer. E você está reclamando, e você está murmurando. A gente está dando foco no poder do diabo, nas nossas fraquezas. Nós precisamos mudar isso. O seu problema não é o seu passado. O seu problema não é o seu presente. O seu problema é no que você está acreditando. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Então, nós não lutamos como as pessoas estão acostumadas a fazer. Nós usamos armas poderosas em Deus. E o que essas armas fazem? Olha que interessante. Derruba as fortalezas do raciocínio, acabam com falsos argumentos, destrói opiniões arrogantes, levam cativo todo pensamento rebelde e nos ensina a obedecer a Cristo. Que arma poderosa, amém? Então, para a gente viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim, eu preciso ter uma mente transformada. Eu preciso passar por essa metanoia, por essa transformação no meu entendimento. E para ter uma metanoia, eu preciso derrubar as fortalezas da minha mente. E o que são fortalezas? Você sabe? Fortalezas são obstáculos, lixos que foram criados, acumulados na nossa mente por meio de traumas, feridas, palavras de pai, de mãe, de professor, de avós, por rejeição, por fracasso, enfim. E tudo isso vai nutrindo, sendo nutrido por meio de pensamentos mentirosos. E pensamentos são sementes. E os pensamentos vão dar fruto. Hoje, no mundo espiritual, nós temos duas fontes: a luz e as trevas. Então, os nossos pensamentos, eles vêm das duas fontes. Não é porque você é filho de Deus que não vai receber pensamentos que veio das trevas. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos filtrar os pensamentos. Então, como eu vou saber se esse pensamento vem de Deus ou não? Se é verdade ou mentira? Vamos para a Bíblia. O que Jesus diz sobre você? O que a Bíblia diz a este respeito? Isso é verdade. O que a Bíblia não diz? Isso é mentira. A palavra de Deus diz bem assim, que Deus, Ele tem pensamentos a nosso respeito de bem, de paz e não de mal. Só que a Bíblia também diz assim: não dê lugar ao diabo. Às vezes, querido, nós estamos dando lugar ao diabo. E ainda, falar, a tentação está muito grande, o inimigo está furioso. Não, é que a gente está dando lugar mesmo para o diabo. E a gente está abrindo a porta e fala assim: pode entrar, querido diabo, a casa é sua, faça o que você quiser. Deus tem coisas boas para nós, sim, mas Ele diz: não dê lugar ao diabo. Porque eu quero que você entenda algo. Só quero te relembrar, na realidade. Todo o poder foi dado ao diabo, amém? Não. Todo o poder foi dado a você. Jesus morreu na cruz. E através do nome dele, você pode pisar serpentes, escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Você tem o poder e não o diabo. Se você falar, sai em nome de Jesus, ele sai. Se estiver doente, você crê e fala, sai em nome de Jesus, vai ser curado. Mas como assim então? Como que o diabo tem poder? Porque eu dou poder para ele. Porque nós damos poder para ele. Porque nós começamos a falar assim, o inimigo é muito forte. Como Pedro olhando para o vento e para o mar. E a gente começa a dar o nosso poder para o diabo. Nós começamos a colocar a nossa fé nele.
Ele faz, Ele pode, Ele está furioso, rugindo a quem e buscando alguém para tragar. Ai meu Deus, acho que Ele está querendo me tragar. Sua confiança, querido, não pode estar no inimigo, mas em Deus. Em Deus. Muitas pessoas, muitas não, todas as pessoas com quadros depressivos, com síndrome do pânico, sabe por que elas estão passando por tudo isso? Porque acreditam em mentiras. Em mentiras. Então metanoia é um chamado de Deus para você eliminar o lixo emocional que você tem acumulado talvez anos. Filipenses 4:8 diz bem assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo. Outras versões dizem: pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Olha a chave aqui, querido. Aqui está falando assim, em outras palavras: peneire o seu pensamento, coloca um filtro no seu pensamento, porque vai vir pensamento da luz e das trevas. Então você começa a pensar assim: nossa, como meu marido é chato. É de Deus? Não. Nossa, como o pastor, coitado, sadinha aí, ó, tadinha. É de Deus? Não, irmão. Então, nós precisamos filtrar pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos de derrota, pensamentos que não vai ser curado, pensamentos... Vocês estão me compreendendo, igreja? A Bíblia diz para a gente se concentrar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirado, se é excelente e digno de louvor, nisso pensai. A chave está na sua mão. Não é Deus que controla o seu pensamento, não é um anjo que vai vir controlar o seu pensamento, é você. É você que tem esse poder. E sob pressão, eu devo me esforçar em ver Deus em cada situação. Tem uma canção que diz assim: eu te vejo em tudo, na viração do dia, alguma coisa assim. O Bertelli gosta demais dessa música, porque o Bertelli vê um passarinho, é o Espírito Santo. Outro passarinho, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, é muito engraçado. E eu gosto disso, porque ele vê Deus em tudo. Vocês já viram ele filmando placa de carro? Ele fala assim: ó, irmãos, ali, ó, BZD, Bertelli, Zil de Deus. Ele é assim. Ele vê Deus em tudo. E nós, sob pressão, nós precisamos ver Deus em tudo. Quer que eu te dê um exemplo? Salmos 23, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmãos, ele está feliz, Davi? Não, ele está falando, se ele estiver passando pela morte, doença, qual for a dificuldade que está levando ele à morte, ele não tem medo, porque o Senhor está com ele, amém? Ele não está falando aqui que Deus vai curar ele, que vai ajudar ele, mas ele está dizendo: Deus está comigo, então está tudo bem, amém, igreja? Davi, quando ele lutou com Golias, ele não reparou no tamanho do gigante. Todo Israel estava com medo de Golias. Era um guerreiro hábil, treinado na guerra. Tinha praticamente 3 metros de altura. Davi era um adolescente, pequeno. Imagino eu, fraco. E ele olhou para Golias e ele falou assim: ah, seu infeliz, você está falando que o meu Deus é fraco? Quero mostrar para você quem é o meu Deus. Davi não olhou para o tamanho do Golias, mas ele sabia a aliança que Deus tinha com Israel. E ele enfrentou o gigante por causa disso. Josué e Caleb não olhou a força do povo inimigo, mas ele olhou a força do Deus vivo. Gideão, com 300 homens, ganhou uma guerra.
Eliseu estava sozinho numa cidade com o seu servo, cercado por um exército que queria matar ele. O servo estava apavorado, desesperado. Aí Eliseu falou bem assim: Senhor, abra os olhos dessa alma penada. Brincadeira. Abra os olhos, Senhor, desse pobre coitado. Brincadeira, irmãos. Abra os olhos dele, para que ele possa ver. E Deus abriu os olhos, e ele viu o tamanho do exército celestial, que era muito mais numeroso que o exército inimigo. Então, sob pressão, eu preciso ver Deus, me esforçar para ver Deus. Tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é amável, se é digno de louvor, nisso pensai. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir porque tem muita gente que se esquece disso. Jesus é maior. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo não é maior, não. Ele não é poderoso, não. Jesus é poderoso. Eu falo para minha filha: filha, Jesus é o maior de todos os heróis. Superman, Batman, Flash, Homem de Ferro, Homem-Aranha, filha, tudo fichinha. Ó, Jesus assim, ó, destrói tudo eles. Jesus é poderoso. Queridos, nós temos pregado uma mensagem do Evangelho desesperadora. Você sabe qual é a mensagem do Evangelho? O que nós cristãos foi incumbido de levar? O reino de Deus chegou. Ou você está morrendo, o reino de Deus chegou na sua vida. Ou o seu casamento está acabando, o reino de Deus chegou na sua vida. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria. Isto é o reino de Deus, não é? O reino das trevas chegou. A gente está com esse discurso. Irmãos, está difícil, né? Olha a política. Irmãos, olha o mundo, o globalismo, a nova ordem mundial. Oh, o amor de todos está esfriando. O povo não ora, não busca Deus. A igreja está fria. Não, você está frio. Mas eu quero te dizer algo: o reino de Deus chegou. Justiça, paz, alegria, poder. O reino de Deus chegou. Essa é a boa notícia. Desde quando Jesus morreu e ressuscitou. Por quê, Dini? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Tem gente, e eu não culpo e nem julgo, que não sonha mais. Porque a vida já está muito difícil, sabe? É melhor esperar Jesus voltar. Jesus está voltando. Então, vou viver um dia após o outro, esperar a volta de Jesus. Não, irmão. Eu concordo, Jesus está à porta mesmo. Mas o reino de Deus chegou. Tem gente que não quer casar, porque já se frustrou tanto com os casamentos de amigos, de família. E fala: não, melhor não. Tem gente que não quer ter filho, porque o mundo é mau. Ô irmãos, o mundo é mau, jaz do maligno, diz a Bíblia. É verdade. Mas eu quero te dizer algo: quando Jesus disse que o mundo jaz do maligno, Ele estava dizendo que o sistema que governa o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno não é de Deus. Ele criou isso daqui. E quando Ele fez, Ele disse: é bom. Quando Deus fez o ser humano, Ele disse: é muito bom. Então, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus é maior, amém? Escolha os seus pensamentos. Escolha, filtre os seus pensamentos. Porque como você pensa, é como você vai escolher. Você sabia que nós fazemos milhares e milhares de escolhas todos os dias? Você escolhe, a hora que toca o despertador, você fala assim: ai, mais 5 minutos, já escolheu. Ah, vou escovar os dentes por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Vou prender o meu cabelo. Vou colocar essa... O tempo todo fazemos escolhas. E como você pensa, é como você vai escolher. A escolha começa na mente e ela vai definir o seu futuro, o seu destino. O que eu faço, o que eu falo é o que eu estou pensando.
A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Aí a gente está assim, esse menino muda. Essa mulher é muito brava. Esse meu patrão é muito injusto. Porque a boca fala, o coração está cheio. Mas se o seu coração estivesse cheio da palavra, cheio do amor, você só ia falar assim, glória a Deus. O pastor Luciano Subirá, ele tem um temperamento colérico. Ele falou assim, irmãos, o meu temperamento, vou explicar o que é. É como se eu fosse um vulcão em erupção, e eu tenho que ficar controlando a lava para nunca sair, mas ela quer sair, eu estou controlando. Aí ele fez um jejum de 40 dias, e ele sempre falou assim, porque é o meu temperamento, E aí, ele fez jejum de 40 dias, aí a esposa dele, a Kelly, falava assim, depois dos 40 dias, o que você fez com meu marido? Quem é você? Devolve meu marido. Aí ele falou assim, irmãos, aí eu vi que era carne mesmo. Nada me tirava do sério. Mas fiquei manso, calmo. Porque o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, é aquilo que a gente está pensando. Então nós precisamos nos encher da palavra. Eu quero te dizer algo, todo mundo coloca um óculos para ver o mundo, sabia? E aí nós colocamos, cada um tem a sua forma de ver a vida, não é verdade? E nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como a gente é. Então às vezes a gente está diante de um problema, e a gente está olhando e fala assim, é muito grande. Não, é porque a gente é inseguro, medroso, ansioso. É por isso. Nós não vemos as coisas como é, mas como a gente é. E muitos cristãos, infelizmente, têm escolhido ter uma vida triste, como se sofrer fosse o karma, o destino, como se sofrer fosse o que ele precisa passar para ser salvo. Por exemplo, o cônjuge muito difícil, o patrão fica humilhando, pisando, e aí ele fala assim, ó vida, ó morte, ó azar, vou viver, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? A alegria do Senhor é sua força? Amados, a Bíblia diz que nós existimos para glorificar a Deus. A Bíblia diz que nós existimos para nos alegrar nele. Nossa vida deve ser repleta de alegria. O crente tem que ser a pessoa mais feliz no serviço. O crente tem que ser a pessoa mais feliz em uma fila onde passa 3 na frente dele e ele fica caladinho falando glória a Deus, aleluia. Só que as pessoas olham para o cristão e falam, Deus me livre, eu que não quero esse Deus. Mas a Bíblia diz que nós existimos para nos alegrar nele. O apóstolo Paulo diz bem assim, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Então se você não entendeu que você precisa se alegrar, ele repete, alegrai-vos. Tinha uma canção muito antiga, que era muito famosa na época que eu era criança, falava assim, a alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força, oh, oh, oh. Era muito massa, irmão, tinha coreografia e tudo, era chique. Então tem pessoas que pensam que só vão ser felizes quando conquistar alguma coisa, quando viver aquele sonho, quando tiver bem de situação, que tiver sucesso. Não, a alegria é agora, a alegria é hoje, a alegria é mesmo se você estiver no vale da sombra da morte. A alegria do Senhor é a sua força. E a alegria, queridos, traz leveza para a vida. Deixa a sua vida mais alegre, ria mais de você. Ria mais dos seus defeitos, defeitos do seu marido. Deixa você brigar, ria dele. Como você é engraçado. A Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. Então se a gente não está dando esse fruto, nós precisamos nos corrigir.
Porque quem é cheio do Espírito é cheio da alegria. Amém? Salmos 16 diz bem assim: na sua presença há fartura de alegria. Na presença de Deus há abundância de alegria. Eu citei no curso de mulheres, eu vou citar agora também porque eu achei muito legal. Um pastor disse que estava começando o culto, aí chegou as irmãs em intercessão. Aí o pastor falou assim: irmãs, vocês estavam fazendo? Estava orando, pastor. Para quem? Porque com essa cara, para Deus não era. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, irmã. Não tem como você ter saído com essa cara falando com Deus. Queridos, quantas vezes a gente se comporta dessa forma? Na presença de Deus, a abundância de alegria. Você tem que sair assim, ó. No seu quarto de oração. Eu quero é Deus. E aí, amor, beleza? A gente precisa se alegrar no Senhor. Receber a alegria que há na presença dEle. Como eu disse, o mundo deveria conhecer os cristãos pela alegria. Se a presença de Deus me enche de alegria, então isso mostra que eu tenho intimidade com Ele. E o contrário, também. Em João 15:11 diz bem assim: eu lhe disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. O que está impedindo da sua alegria ser completa? Amado, o que está impedindo de você viver alegria transbordante? Em qual mentira você está acreditando? Ei, decida hoje crer em Jesus. Ele é o maior de todos, sabia? E se você crer em Jesus, a sua mente vai entrar em modo de transformação. O Pai está on, é mais ou menos isso. Aperta um botão on na mente e ela vai começar a ser transformada, metanoia, todos os dias. O texto que nós lemos no início diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqui nós temos o conformar e o transformar. Então a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo seu modo de pensar. Conformar é a pressão exercida de fora para dentro, e eu me conformo com aquela situação. Transformar é a pressão exercida de dentro para fora, e aí o meu modo de pensar, o meu exterior é transformado. Eu quero te dizer algo que talvez vai te chocar. Todos nós temos áreas conformadas que precisam ser transformadas. E você precisa pedir ao Espírito Santo para te mostrar, para jogar luz onde há as trevas, para que você possa entrar nesse processo de transformação. A mente escravizada é porque ela está acreditando na mentira. A mentira escraviza, a verdade liberta, amém? Seu problema não é o seu passado. O seu problema não é o seu presente. O seu problema são as suas crenças. No que você acredita. Filipenses 4:8 diz: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Escolha os seus pensamentos. Filtre os seus pensamentos. Além de escolher os seus pensamentos, você precisa mudar a sua postura. Você sabia que até a forma como a gente anda, ela influencia no nosso pensamento? Você já viu uma pessoa triste? Você já foi num velório onde a pessoa que perdeu o ente querido, como é a postura dela? É assim? Não. É sempre baixo, cabisbaixo, sofrendo. Queridos, quantas vezes no nosso dia a gente está andando assim? Oh vida,
Oh morte, oh azar. Nós precisamos mudar a nossa postura. Não é porque está tudo bem, não é porque é arrogante, não. É porque você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Isso é científico. Mas olha o que a Bíblia diz, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez para vocês. O que é você entregar para Deus? O corpo. Que seja um sacrifício vivo. O que era sacrifício? Que aqui o apóstolo está falando. Porque na época, as pessoas para terem, antes de Jesus vir e morrer na cruz, pegava-se um animal e levava ele no altar e matava o animal no altar. Era um sacrifício vivo. Então, queridos, a palavra está dizendo, olha, pega o seu corpo, entregue a Deus como sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu fui adorar ao Senhor em sacrifício. Muitas vezes eu vim adorar ao Senhor junto com os meus irmãos em sacrifício, sem vontade, sem ânimo, sem alegria, parecendo que tudo ia dar errado, com milhões de pesos nas minhas costas, mas eu fiz, não foi por vocês, foi por Deus, porque era um sacrifício para Ele. Então, queridos, às vezes você melhorar a sua postura, sair daquela de coitado, de vítima, você está se sacrificando para Deus, porque você é um cristão, você tem a alegria do Espírito Santo, e isso no culto também. Às vezes você não está animado para bater palma, mas você bate palma, você ergue a mão, você ajoelha, você dá um pulo, você dá um grito de júbilo, porque é para Deus, é para Ele, Ele se agrada. Então a nossa postura também vai interferir no nosso culto, a nossa adoração vai começar primeiro no nosso corpo. Hoje nós cantamos, levanta um aleluia, aí os irmãos estavam assim, ó. Rapaz, Deus fala assim, coitado desse aí, passa longe, anjo, não vai que pega em você também. Melhore sua postura, isso também afeta seu pensamento. Um exemplo na Bíblia foi a mulher sunamita. Ela não tinha filhos, o profeta lançou uma palavra sobre ela, ela engravidou, teve um filho, e passou-se um bom tempo, o filho morreu. Ela colocou o filho no quartinho do profeta, fechou a porta e foi atrás do profeta. E ela andando, e o povo falava, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Vai tudo bem. E ela foi indo, está tudo bem? Vai tudo bem. E quando chegou perto do profeta, o servo do profeta falou assim, a senhora aqui, está tudo bem? Vai tudo bem, eu quero falar com o profeta. Olha a postura dessa mulher. E quando ela chegou diante do profeta, ela falou assim, eu não te pedi um filho, você me abençoou, agora ele morreu, resolva. Ô irmãos, mulher de fé, mulher, que postura, é essa postura que nós precisamos ter. Isso é metanoia. Metanoia é um conjunto. A metanoia, ela vai afetar o seu corpo, ela vai afetar os seus pensamentos. A Bíblia diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Acorda todo dia de manhã, olha no espelho. Acordou, campeão? E aí, gata? Porque assim como você se vê, assim você é. Agora, se você se vê feia, fracassada, triste, que o casamento não muda, que os filhos não mudam, que não tem chance de melhorar a vida, que o seu serviço, meu Deus do céu, não vejo a hora de eu me aposentar. Porque, irmãos, se ali no inferno, é logo ali o inferno. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, porque isso vai afetar a nossa forma de falar, e isso vai melhorar a nossa postura. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Que os seus pensamentos se tornem obedientes a Deus, que a sua mente se torne cativa a Ele.
Em nome de Jesus. Amém?